Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como contar com Deus. Estudos de Teologia Moral de Javier de Benoit. Esta obra aqui da Edições Loyola. Vamos ver um pouquinho então do pensamento, um pouquinho dessa obra. Entretanto, o título Deus com o homem que eu quis dar a este prefácio procura traduzir algumas convicções teológicas de fundo que informam cada um dos capítulos e que são sugeridas por algumas das diferentes marcas que deixa a preposição com, segundo a língua francesa. Com, em primeiro lugar, pode marcar o companheirismo. Com frequência, a vida moral é uma viagem alegre e às vezes dolorosa, sempre mais ou menos tumultuosa, viagem durante a qual o ser humano é levado a constatar a sua irredutível solidão. Deus com o homem significa então que essa solidão não é isolamento, mas às vezes experiência surpreendente do humilde companheirismo de um Salvador que caminha com seu povo. Como pode também designar a solidariedade ou, ao contrário, a rivalidade combativa. De fato, a existência moral é um combate, às vezes rude, com o absurdo do pecado. Tanto é tão bem que o ser humano pecador tem um sentimento, algumas vezes, de que Deus luta com ele, no sentido de contra ele. Mas ele aceita se deixar conduzir pouco a pouco pelo Espírito, isto é, levar o bom combate. Ele descobre rapidamente que, na realidade, Deus está do seu lado, lutando com ele na e pela fé, pela esperança e pelo amor, contra todos os poderes que o oprimem. Contém, sobretudo, o método de designar a união e a distinção, ou ainda instaurar uma relação, sem confusão nem separação. Ora, unir distinguindo ou distinguir unindo, alusão ao título de uma obra célebre de Jacques Maritain, Le Degré du Savoir, distinguir por unir. Parece expressar bem o coração do esforço ético. Ele procura aprofundar diferenças lá onde a união corre o risco de virar confusão, e instaurar a comunicação lá onde a distinção pode se tornar orgulhoso e isolamento. Em outras palavras, a vida moral é uma longa caminhada na linha do cimo que separa indiferenciação e indiferença. A indiferenciação porque cada pessoa e cada sociedade guarda alguma nostalgia ruim para com este mundo sem fé nem lei da qual saíram. A indiferença porque o ser humano pecador é perpetuamente tentado a se fechar em um eu seguro de si e incapaz de se deixar inquietar pelo mistério do outro. Intitular esse prefácio Deus com o homem é, portanto, também sublinhar que procuramos evitar tanto a separação como a confusão entre o divino e o humano. Separação que traduzimos, entre outras coisas, por uma apresentação do amor do Criador e Salvador que permanece tangencial ao mundo. O ser humano não é mais realmente uma criatura nova pela qual Deus se apaixona. Confusão que se conduz a uma compreensão falsa da dupla inclusão de Deus no ser humano e do ser humano em Deus. Essa inclusão, em vez de ser percebida como criação de uma ligação que aprofunda e aprofunda as diferenças e torna possível a hospitalidade mútua, é apresentada como relação fusional, recusando a finitude, a dimensão pecaminosa do ser humano e a alteridade de Deus. Podemos adivinhar que o moralista cristão vê o seu pensamento continuamente trabalhado pela tensão de paradoxos, segundo os quais a inclusão diferencia e a distinção aperta os laços. Mas, refletindo sobre isso, não há com o que se espantar. Esses paradoxos não são a tradução da tensão do amor e da vida trinitária, como expressa, enfim, a sinergia. Deus não toma o lugar do ser humano, nem o abandona, mas se torna presente a ele. Sua vontade não suprime a justa autonomia da vontade humana, mas a fundamenta. Sua força não suprime a fraqueza da criatura, mas nela se manifesta. Deus com o homem significa, portanto, que Deus é aquele que não se contenta em abrir do exterior uma história de libertação, mas que em seu verbo feito carne, em seu espírito, ele a assume do interior. Mais ainda que ele é o seu dinamismo que converte constantemente a liberdade do ser humano e a torna capaz de contar, segundo o Salmo 37, versículo 3, com aquele que tem o nome de Emmanuel, Deus conosco, setembro de 1991. Então, questões de moral fundamental, primeira parte. A propósito da especificidade da moral cristã. O capítulo extraído de uma obra coletiva, Actualises la morale, hommage ao Père René Simon de Paris. Algumas modificações foram acrescentadas.
O confronto das igrejas do Ocidente com o aumento da descrença, as novas concepções da missão e do diálogo interreligioso, o fato de levar em conta o pluralismo ético que atinge a maioria das nações conduziram os teólogos nestes últimos decênios a se interrogarem longamente sobre a especificidade da moral cristã. Será que o cristianismo propõe uma moral original que se traduz por preceitos, os quais é o único a formular, ou, ao contrário, ele convida somente a assumir cristãmente a moral de todo ser humano de boa vontade, quando ao menos essa moral é conforme às exigências da reta razão, considerada em sua autonomia em relação a toda a revelação? Então, esse é o questionamento aí a propósito da especificidade da moral cristã, um pouquinho dessa obra, Contar com Deus, estudos de teologia moral, o prefácio aí, né, Deus com o homem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, não dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.